Bem-vindos ao curso de Extensão à Distância, Olimpíada Brasileira de Linguística, oferecido pela Universidade Federal do Acre e ministrado por mim, a professora doutora Michele Calil dos Santos Alves. Eu sou professora de Linguística da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta. No vídeo de hoje, nós vamos dar sequência à correção das questões da prova da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Linguística do ano de 2018. Nós vamos começar pela questão 17, que foi de onde nós paramos no último vídeo. O Maori é uma língua austronésia falada pelo povo Maori, nativo da Nova Zelândia. Falada por cerca de 13 mil pessoas, a língua é reconhecida no país como língua oficial desde 1987. Veja abaixo algumas sentenças em Maori e suas traduções para o português. Então, na coluna do lado esquerdo, nós temos os números em Maori, e do lado direito, nós temos as respectivas traduções em português. Vamos ao Maori. Eu, Iturhau, Ma, Rima, Tekau, Ma, Warukuri. 758 cachorros. Etekauma, Warupucapuca, 18 livros. Watekauma, Torunhá, Wahirinui, 43 mulheres grandes. Etoruhau, Mai, Watekauma, Onumano, 396 pássaros. Kotari Hauma, Uitotekau, Tamariki, 170 crianças. Rimatekau-ma, Ruangá, Tegataiti, 52 homens pequenos. Então, quais são as traduções respectivas em Maori para as expressões 930 mulheres pequenas, 74 livros e 89 cachorros grandes? E aí nós temos as alternativas de A. Então vamos olhar para os nossos dados. Vamos começar pelo mais fácil, o menor, que é 18 livros. A gente tem Etekauma, Warupucapuca. A gente sabe que a palavra 18 é formada pela junção de duas palavras, 10 e 8, e os números vão vir antes dos substantivos. E Maori vai acontecer a mesma coisa, os números vão ser formados por mais de uma palavra, e eles vão vir antes dos substantivos. Então, vamos procurar nos dados todas as vezes que Tekau se repete, e aí a gente percebe que Tekau vai se repetir em todas as frases. Vamos agora procurar todas as vezes que o Waru se repete, e a gente percebe que o Waru só se repete na primeira frase. E quando a gente compara a primeira frase com a segunda, a gente percebe que o que elas têm em comum é o algarismo 8. Então, o Waru vai ser 8. Vamos colocar o 8 aqui debaixo de Waru. E Tekau vai ser 10, porque para fazer 18, precisamos do 10 e do 8. Então, vamos substituir e colocar o algarismo 10 debaixo de todas as palavras Tekau, para facilitar a nossa análise. Portanto, puca-puca só pode ser livros, que é uma palavra que não se repete em nenhum dos outros dados. E aqui a gente tem a partícula E e a partícula ma. Nós não sabemos ainda o que significa. Vamos agora para a nossa próxima frase. 43 mulheres grandes, a terceira. Watekauma, Torunhá, Wahirinui. A gente já sabe que Tekauma é 10. Então, para fazer 40, a gente precisa do 4 na frente de Tekauma. Então, o War vai ser 4. E o que sobrou, Toru, vai ser 3. Então, vamos colocar o 3 aqui embaixo de Toru. E o que sobrou foi Ngá Wahirinui, que significa mulheres grandes. Porém, nós não sabemos, né, que palavra é o adjetivo, que palavra é o substantivo, mas nós sabemos que os substantivos tendem a ser maiores que os adjetivos, por exemplo, em Maori, né? Então, o Ahiri provavelmente é mulheres e Ngá deve ser uma partícula, né, que acompanha os adjetivos, provavelmente, porque só vai se repetir 2 vezes essa palavra Ngá. Por exemplo, lá na nossa última frase, 52 homens pequenos. Então, a gente sabe que Tekauma é 10, então para fazer 50 a gente precisa do 5 na frente de Tekauma. Então, rima vai ser 5 e o que sobrou, rua, que vai ser 2. Então, como eu disse, Ngá deve ser uma partícula que acompanha esses adjetivos, né? Tangata vai ser homens e pequenos vai ser it. E nui, lá na terceira frase, vai ser grandes, né? Então, percebe que a gente tem uma simetria aqui, né? Vem a partícula em A, depois vem o substantivo e depois o adjetivo, certo? Agora vamos analisar a nossa próxima frase. A nossa próxima frase vai ser 758 cachorros. Então, a gente já sabe bastante coisa dessa frase. A gente sabe que rima é 5, Tekauma é 10, Waru é 8. Então, o que sobrou é 700.
Então, igualmente como acontece para as dezenas, as centenas também vão ser formadas pela composição de números. Então, a gente vai ter o algarismo na frente, que vai ser multiplicado pela base 10 ou 100, que vai vir logo depois. Então, no caso, nós estamos aqui falando da base 100. Então, Raumá vai ser 100 e o Ito vai ser 7, para fazer 700, né? Ok, vamos para a nossa próxima frase, então. 796 pássaros, então nós já sabemos que Tecal é 10, então para fazer 90 a gente precisa do 9 na frente do Tecal. Logo o Iwa vai ser 9, então vamos colocar o número 9 aqui. Raumá a gente já sabe que é 100, então para fazer 300 basta colocar o 3 na frente, que a gente já sabia que era Toru. E o que sobrou foi 6, então é a palavra Ono. Já Manu é pássaros. E por último, vamos analisar 170 crianças. Então, a gente tem aqui Tecaro 10, 70, então vai ser Uito Tecal. Então, Uito é 7. Vamos colocar o 7 aqui embaixo. Raumá é 100. Então, Kotarri Raumá deve ser 100, né? E aí, crianças é Tamariki. Agora, vamos olhar para aquelas outras partículas que a gente não sabia o que era. Por exemplo, o E. O E ele vai aparecer para a tradução de cachorros, livros e pássaros. Porém, ele não aparece para mulheres, nem crianças, nem homens. Então, provavelmente, o E é utilizado para designar substantivos do tipo objetos e animais, certo? Enquanto o Ma, ele vai aparecer, no caso, para designar números que não são inteiros, né? Não são completos, eles vão sempre se somar a um outro número, né? Então, o TK Mauaru vai ser 58, né? TK Matoru vai ser Wa TK Matoru vai ser 43 mulheres, né? Então, era como se fosse o nosso E, né? O Ma. Então, vamos agora para a nossa questão de fato, né? Vamos resolver, então, como que ficaria 930 mulheres pequenas, 74 livros e 89 cachorros grandes. A gente sabe que para formar 900, nós precisamos do 9 e do 100. Então, 9 é Iwa e 100 é Raumá. Agora, no 30, nós precisamos do 3 e do 10. Então, vai ser 3 Toru e do 10 Tecal. Porém, agora a gente vai precisar dos nossos substantivos e adjetivos. Mulheres pequenas. A gente sabe que antes do substantivo que tem um adjetivo acompanhando, a gente vai botar a partícula em A. Depois, mulheres vai ser o ahiri, que a gente já tinha visto, e iti, que significa pequenos. 74 livros. Sabemos aqui que nós estamos designando um objeto, livros. Então, a gente vai precisar usar a partícula E, tá? Então, 74, né? Então, vamos começar com 70. Então, a gente vai precisar do 7 e do 10. O Itu é 7, Tecalma é 10. E 4 vai ser o A. A gente vai usar o MA porque agora vai ser 70 e 4, né? Puca Puca é livros, certo? A gente já tinha visto lá nos nossos dados. Agora, 89 cachorros grandes. Então, novamente está falando de animal, então vamos usar a partícula E. Para fazer 89, a gente vai precisar do 8 e do 10, né? Então, o 8 vai ser o Waru e o 10 vai ser Tecal. No caso, a gente vai precisar o MA, porque vai ser, então, 89, né? Então, a gente vai usar o Tecalma. O 9, então, vai ser Iwa, que a gente já tinha visto lá nos nossos dados. E aí, cachorros grandes vai ser Kuri Nui, né? E aí, aqui, então, a gente vai... não vai usar a nossa partícula em Ga, porque aqui nós não estamos falando de seres humanos, tá? Estamos falando de animais, perfeito. Ok. Quais são as traduções respectivas, então? Então, quais são as traduções respectivas? Ficou 930 mulheres, ficou Iwa, Rauma, Toru, Tekau, Nha, Wahirite. 74 livros, Eu, Itu, Tekau, Ma, Wa, Puka Puka. E 89 cachorros grandes, E, Waru, Tekau, Ma, Iwa, Kuri, Nui. Letra C é a resposta correta.
Próxima questão, número 18. Abaixo estão algumas frases na língua eslovena, bem como suas traduções para o português. Então, do lado esquerdo nós temos o esloveno e do lado direito a respectiva tradução para o português, tá? Então, nós temos as seguintes traduções. Os ingleses inventaram o futebol, o Chile e o Brasil assinaram um novo contrato, os gêmeos se reencontraram após 50 anos, Harry, Ron e Hermione se conheceram em 1981, meus pais se conheceram em 1985, Ron e Hermione se olharam, quase todos os povos do mundo se juntaram ao pacto, São Cirilo e São Metódio inventaram um novo alfabeto. Então, a questão nos pede para traduzir para o esloveno: o presidente e os líderes da oposição assinaram o contrato, o basquete e o futebol foram meus hobbies, Harry e Ron olharam a Hermione. Então, vamos analisar nossos dados. Nós temos aqui as nossas alternativas, né? Então, analisando os dados, a gente percebe que o esloveno parece bastante com o português, porque ambos possuem a ordem SVO, sujeito, verbo, objeto. Então, anglete vai ser ingleses, né? Nogomet, futebol, e inventaram vai ser so e sumili. E aí, olhando todas as outras frases, a gente consegue facilmente separar o sujeito, o verbo e o objeto, né? Então, eu separei os verbos aqui, tá? Em negrito. E a gente percebe que os verbos em esloveno vão aparecer terminando ora com i, ora com a, né? Então, vamos marcar todos os verbos que terminam com i e todos os verbos que terminam com a. Além disso, a gente percebe que quando os verbos terminam em i, vai aparecer a partícula so antes desse verbo. E todos os verbos que terminam em a, vai aparecer a partícula está antes desses verbos. Perfeito. Nós temos também aqui os vetaço, né? Que parecem ser diferentes, né, dos outros. Ok, então quando a gente compara, né, esses verbos que terminam em i tem a partícula so e os verbos que terminam em a tem a partícula está, a gente percebe que eles têm sujeitos de naturezas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de verbos com está e terminados em a gente vai ter sujeitos que são dois. Por exemplo, Chile e Brasil, que são dois. Por exemplo, gêmeos, que são dois. Meus pais, que são dois. Rony e Hermione também são dois. São Cirilo e São Metódio também são dois. Agora, quando nós temos sujeitos mais de dois, né, a gente vai ter outro tipo de morfologia, que no caso vai ser a partícula so e os verbos terminados em i. Então, a gente percebe que o esloveno possui um outro tipo de número, que é o dual. No português, a gente tem singular e plural, né? Mas em esloveno, nós temos o dual, que é para sujeitos que são em número, no total de 2, tá? Então, agora ficou bem fácil, né? Para traduzir as nossas frases, né, para o esloveno, a gente não vai precisar encontrar nos dados os substantivos, porque são substantivos novos que não aparecem nos dados. Então, de fato, o que é mais importante nessa questão aqui é descobrir o verbo, né? Então, aqui nós temos assinaram. Então, assinaram vai ser esse verbo aqui, né? Podpisala. Só que agora não vão ser mais o número, não vai ser mais o número dual, certo? Vai ser um número plural. Então, a gente não vai usar o verbo terminado em a. O verbo agora vai terminar em i, porque vai ser um número plural. E aí vai acompanhar, vai ter como acompanhante a partícula so, né? Basquete e futebol são dois. Então, agora a gente vai ter o número dual. Então, o verbo vai precisar terminar em a e a partícula está. Harry e Rony também vai ser o número dual, 2. Então, o verbo vai terminar em a e a partícula vai ser está. E aí, quando nós olhamos as alternativas, a única alternativa que combina com esse paradigma vai ser a letra B. Então, a alternativa correta é letra B. Então, agora vamos para a nossa próxima questão. O groenlandês, também é conhecido como Kalaalleq, falado por aproximadamente 56 mil pessoas, é a língua oficial da Groenlândia, uma região autônoma do Reino da Dinamarca. Embora hoje em dia a maioria dos falantes do Kalaalleq utilize o dinamarquês para se referir a números acima de Aquanek Marluk, algumas pessoas mais velhas ainda utilizam o sistema tradicional de contagem.
Observe as seguintes equações do dialeto meridional do groenlandês. Nenhuma delas envolve números acima de 20. Então, aqui a gente tem uma informação bem importante, né? Nenhum desses números dessa questão vai ser acima de 20. Então, vamos aos números. Affinity vezes Marluc igual a Aquanec Marluc. Marluc vezes Marluc igual a Sissamat. Pingasut vezes Pingasut igual a Arfinec Sissamat. Sissamat versus Sissamat igual a Arfisanalit. Talimat vezes Pingasut igual a Aquanec Talimat. E aí, nós temos as nossas alternativas, certo? E então, vamos agora analisar os nossos dados. Primeiramente, a gente precisa perceber que nós temos números que estão sendo multiplicados por eles mesmos, né? Como, por exemplo, Marluc vezes Marluc, Pingasut vezes Pingasut, Sissamat vezes Sissamat, né? Então, a gente vai fazer uma relação de números que multiplicados por eles mesmos vão dar abaixo de 20, certo? Porque essa questão não tem nenhum número acima de 20. E aí, então, nós vamos analisar agora todos os números que multiplicados por eles mesmos vão dar um resultado abaixo de 20, né? De fato, nós temos poucos candidatos. Então, 1 vezes 1 vai ser 1, 2 vezes 2 vai ser 4, 3 vezes 3 vai ser 9, 4 vezes 4 vai ser 16. Então, se a gente começar considerando Marluc vezes Marluc, Marluc como 1, não daria certo, né? Porque Marluc vezes Marluc teria que ser Marluc, né? Porque 1 vezes 1 é 1. Então, vamos para o segundo, né? Então, Marluc vai ser, então, 2. Então, Marluc vezes Marluc vai ser Sissamat. Então, Sissamat vai ser 4. E aí, então, a gente vai para o nosso penúltimo cálculo, né? Então, Sissamat vezes Sissamat vai ser Arfisanalit. Então, Sissamat é 4, né? Então, Arfisanalit vai ser 16, certo? E aí, o que nos resta agora é o terceiro cálculo, né? Pingasut vezes Pingasut igual a Arfinec Sissamat. Pingasut, a gente não sabe quanto que é, né? Mas o único quadrado perfeito que sobrou, né, dentro das nossas possibilidades é o 3. Então, o Pingasut vai ser 3. Então, 3 vezes 3 é 9, né? Então, 9 vai ser Arfinec Sissamat, né? E aí, a gente compara, né, Sissamat com Arfinec Sissamat e a gente acha uma coisa bem interessante de fato, né? Então, parece que Arfinec Sissamat é uma palavra complexa formada por mais de uma palavra. Sissamat é 4 e Arfinec Sissamat é 9, então provavelmente a Arfinec vai ser 5, né? Porque 4 mais 5 é 9. E aí a gente percebe que tem alguns números em groenlandês que parecem ser formados por mais de uma palavra, como Arfinec Sissamat. Então, agora nós vamos para a nossa primeira continha, né? Arfinility vezes Marluc igual a Aquanec Marluc. E aí a gente sabe que Marluc é 2, né? E aí ele está aparecendo aqui em dois casos, né? Tanto um número que é multiplicado por Marluc, né? E também no resultado, né? Que tem a ver com Marluc. Então, aqui novamente a gente vê que é um número complexo, né? Vai ser um número que, somado com Marluc, que é 2, vai dar 12. E aí, a gente já sabe que Marluc é 2, que Pingasut é 3, que Sissamat é 4, né? Que Arfinec Sissamat é 9. E aí, então, só sobra o Arfinility ser 6. Então, no caso, seria 6 vezes 2, 12, né? E aqui daria perfeito, porque aí seria Aquanec 10, e somado com 2, que é Marluc, daria 12. Então, Aquanec seria a nossa palavra para 10, né? E isso nos faz ir para a nossa última continha, que é Talimat vezes Pingasut igual a Aquanec Talimat. Pingasut a gente sabe que é 3, Aquanec parece ser 10, só que Talimat a gente não sabe o que é. Mas é só a gente ver aqui qual é o número que multiplicado por 3 vai dar um número parecido.
Então, com aquele número que vai estar sendo multiplicado, né? Então, Talimate vai ser 5, que foi o que sobrou. Nós descobrimos como era 2, como era 3, como era 4, né? Como era o 6, a Finility. E aí, a gente não viu como que era o 5, né? Então, Talimate parece ser 5. E aí daria certinho, né? Talimate, que é 5, vezes Pingassuti, que é 3, seria igual a Aquanec Talimate. E aí, Talimate é 5 e a Aquanec é a nossa base 10, né? Então, daria 15 aqui. Então, de fato, nós descobrimos que Marluke é 2, né? Que Pingassuti é 3, que Sissamate é 4, que Talimate é 5, que Arfinility é 6, 7 nós não vimos como mas o 9 a gente viu que é Arfinec Sissamate. O 10 parece ser uma coisa com Aquanec, né? Aquanec Marluke é 12, né? Aquanec Talimate é 15, a Fessanility é 16. Então parece que em groenlandês nós temos uma palavra só até o 6. Do 6 em diante, nós temos a formação complexa, né, em que duas palavras estão, então, formando os números, né? Então, nós temos, por exemplo, Affinity, né, parece ser uma palavra complexa também. Então, agora vamos resolver a nossa questão. O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que dizer qual das seguintes equações está incorreta. Aquanility mais Arfinec Pingassuti igual a Fessanec Sissamate. Letra B. Arfinec Marluke mais Aquanility igual a Fessanec Pingassuti. Letra C. Affinility mais Aquanility igual a Fessanility. Letra D. Aquanec Pingassuti mais Atasec igual a Aquasec Sissamate. Letra E. Aquanec Talimate mais Atasec igual a Fessanility. Então, qual das equações está incorreta? Vamos analisar então as nossas alternativas. Aquanility mais Arfinec Pingassuti igual a Fessanec Sissamate. Aquanility é um número novo que a gente não sabe qual é. Vamos deixar como x. Arfinec Pingassuti também é um número novo, porém dá para a gente descobrir qual é, porque Pingassuti a gente sabe que é 3 e Arfinec a gente viu que é 5. Por que a gente viu que é uma base 5? Porque Sissamate é 4 e Arfinec Sissamate é 9. Então, se Sissamate é 4 e Arfinec Sissamate é 9, então qual é o número que falta, né? Que somado a 4 vai dar 9? É o 5. Então, Arfinec são os números com a base 5, né? Então, se a gente tem Arfinec Pingassuti, vai ser 5 mais 3, que vai dar 8, né? A Fessanec Sissamate também é um número novo, porém a gente consegue também descobrir. Então, Sissamate vai ser 4, que a gente já descobriu, né? E a Fessanec parece muito com a Fessanility, né? Então, a Fessanility é 16 e a gente viu lá que a Arfinec parece ser a base 15. Então, no caso, seria a base 5, perdão. Então, 15 seria a Fessanec, que aí vai juntar a base 5 a Arfinec, mais o pedacinho a Fersar, né? E então ficaria a Fessanec é 15, Sissamate, então a gente sabe que é 4, então 15 mais 4, 19. E aí a gente começa a tentar aqui, né, ver o que é a Aquanility, né? É claro que a gente não sabe se essa equação está certa ou errada, né? Mas provavelmente a Aquanility deve ser 11 se essa equação estiver certa, né? Porque 11 mais 8 de fato vai dar 19. Então vamos começar, né, botando 11 aqui. Vamos supor que a Aquanility seja 11, tá? Letra B. Arfinec Marluke, a gente já sabe que a Arfinec é a base 5, Marluke é 2, então 2 mais 5 vai ser 7. A Aquanility a gente não sabe quanto que é, mas pode ser que seja 11, né? E aí a Fessanec Pingassuti também é um número novo, né? Porém, a gente sabe que a Fessanec era 15 e Pingassuti é 3. Então, 15 mais 3, 18. E aí dá certinho, né? Que 7 mais 11 vai dar 18. Então, a Aquanility de fato é 11. Beleza. Então, a letra A e a letra B são equações que estão corretas. Agora, na letra C. Affinility mais Aquanility igual a Fessanility. Affinility a gente sabe que é 6, Aquanility a gente sabe que é 11 e a Fessanility a gente sabe que é 16. Então, 6 mais 11 não vai dar 16, né?
6 mais 11 vai dar 17. Beleza. Então, a gente sabe que a letra C está incorreta. Mas vamos ver as outras alternativas. Aquanec Pingaçute. Aquanec a gente viu que vai ser, então, a base 10, né? E aí Pingaçute é 13, então Aquanec Pingaçute, 13. A Tassec a gente não sabe o que é um número novo, provavelmente abaixo de 6, né? Porque é uma palavra só. Aquanec Sissamate, a gente viu que Aquanec é a base 10, Sissamate, então, é 4, então vai ser 14. Aquanec Sissamate. E aí a gente consegue resolver a equação, né? Porque 13 mais 1, de fato, vai dar 14. Então, a Tassec é um número novo, que é o 1, que faltava a gente descobrir. Então, Aquanec Talimate, a gente já viu que Talimate é 5, Aquanec é a base 10. Então, a Aquanec Talimate vai ser o 15. A Tassec vai ser 1. E a Fessanilite a gente já sabe que é 16. Então, 15 mais 1, de fato, 16. Então, a alternativa incorreta é a letra C. Vamos marcar a letra C. Beleza. Vamos para a questão 20. Koroniagô, a variedade do japonês utilizada pelos Nikkei, descendentes dos japoneses no Brasil, conserva algumas características dialetais do arquipélago que não são encontradas no japonês padrão, Kyonjugu. Abaixo estão algumas frases em Koroniagô, assim como suas traduções para o português em uma ordem aleatória. Nota fonética. O significa o longo. E aí a gente tem do lado esquerdo o Koroniagô e do lado direito o português. Porém, está na ordem aleatória, não está na respectiva tradução. E o que a gente precisa fazer é correlacionar, então, a coluna da esquerda com a coluna da direita. Então, nós temos em português as seguintes frases. Um senhor está vindo, um senhor veio e está aqui, seu pai está entrando no banheiro, Tarô está brigando, seu pai está no banheiro, Hanako está indo para a escola, Tarô está bravo, Hanako está na escola. E aí a gente percebe que em português a gente tem frases bem próximas, né? Bem parecidas. Por exemplo, um senhor está vindo, um senhor veio e está aqui. É muito próximo, né? A mesma coisa é seu pai está entrando no banheiro e seu pai está no banheiro. O mesmo acontece para Tarô está brigando e Tarô está bravo. E por último, o mesmo também para Hanako está indo para a escola e Hanako está na escola. Então, o que eu fiz? Eu separei, né, botando próximo as frases em português que estavam parecidas. E fiz o mesmo para o Koroniagô. Então, aqui a gente tem a 1 e a 3 formando um par, porque são palavras, são frases praticamente idênticas, né? O 2 e o 6 são frases bem similares. O 4 e o 7 também formam um par. E o 5 e o 8 também, por causa da semelhança entre as palavras, certo? Então, a gente agora vai analisar o português. E aí a gente percebe que a diferença entre Hanako está indo para a escola e Hanako está na escola é de fato o gerúndio, né? Está indo é o gerúndio. O que é um gerúndio? O gerúndio, então, é um aspecto, né? Tem a ver com um aspecto progressivo, né? Uma ação que está acontecendo em progresso, né? E no caso, aqui a gente tem o presente, tá? Então, é uma ação que está acontecendo progressivamente no presente, é uma ação contínua no presente, né? Então, está indo. O mesmo acontece para estar vindo, né? Está brigando, está entrando. Tudo isso é gerúndio no português, né? Enquanto Hanako está na escola, no caso, então, vai ser um estado, né? Um evento. O Senhor veio, está aqui. Aí, o Senhor veio também vai ser, no caso, uma ação, né? Seu pai está no banheiro, um estado. Então, a gente percebe que o que está diferente em cada par é que uma frase vai ser no gerúndio e a outra frase não vai estar no gerúndio. Então, agora a gente precisa descobrir como que é o gerúndio Koroniagô. E aí a gente percebe que os verbos aqui em cada par, né, são duas possibilidades. Ou eles terminam em oru ou touro. Nhoru ou touro. Então, a gente vai marcar todos os verbos que terminam em oru e todos os verbos que terminam em touro. E aí a gente não sabe qual que é o gerúndio, né? Porém, a gente sabe que o Koroniagô
foi bastante influenciado pelo português. Afinal de contas, o Koronyago é uma variedade do japonês falada aqui no Brasil, né? Então, provavelmente, essa vogal longa que aparece nos verbos terminados em oru é o nosso gerúndio. É a nossa nasalidade, né, que marca o gerúndio, né? Indo, é, ando, endo, né? Repare que também tem ali uma qualidade de uma vogal que é mais longa no português. E isso parece ter se espelhado no Koronyago. De fato, as vogais que marcam o gerúndio também são longas, assim como no português, né? Então, a gente descobriu que todos os verbos que terminados em oru estão no gerúndio e aqueles que não estão terminados em oru, que estão terminados em toru, estão no verbo que não é no gerúndio. Então, agora a gente fica bem fácil, né, fazer a correlação. A1 tem como tradução AF, A3 tem como tradução AH, A2 tem como tradução AA, A6 tem como tradução AB, A4 AG, A7 AD, A5 AC e A8 AE. E aí a alternativa que nós temos é a letra A. Então vamos para a nossa questão 21. Abaixo estão algumas palavras do Yayunak, Guajiro, uma língua da família Aruac falada por mais de 300 mil pessoas na Venezuela e na Colômbia, acompanhadas de suas traduções para o português. Nota fonética: o J é o RR, como em carro, o SH é o X, como em xícara, o CH é o Tchê, como tchau, o L é uma consoante especial do Wayunak, cuja pronúncia fica entre o R e o L do português. A é uma vogal especial do Wayunak, cuja pronúncia lembra remotamente o U de Pizza Hut. É a chamada oclusiva glotal, uma consoante. Então, nós temos aqui do lado esquerdo, né, o Guajiro, e do lado direito a respectiva tradução para o português. Então, vamos ler em português. Minha fumaça, minha barriga, minha colher, meu café, meu limão, meu chefe, minha tesoura, meu dedo, meu rim, meu pai, meu escravo, meu peão, minha mão, meu peixe, minha peneira, meu tendão, minha sogra, minha orelha. E aí, então, qual opção contém as traduções corretas das seguintes expressões do português? Minha cabeça, minha flor, meu gambá, meu joelho, meu fogo, minha irmã mais nova, minha roupa, meu burro, meu rastro. Vamos analisar os dados. A gente percebe, então, que o que está em jogo nessa questão é o pronome, né, que indica a posse para a primeira pessoa do singular, né? Então, é meu e minha. Então, sempre vai ser o meu e minha, né? Seguido de um substantivo em português, né? Então, de fato, essas palavras aqui vão denotar a posse da primeira pessoa do singular, né? Em Guajiro. E aí a gente percebe que existem, então, duas formas para denotar essa posse na primeira pessoa do singular, o tá e o te. Então, a gente marca todas as palavras que aparecem o tá, todas as palavras que aparecem o te. De fato, é um prefixo, né, que é um pedacinho de uma palavra que aparece no início. Então, a gente vai listar todos os contextos fonéticos em que aparece o tá. Então, o tá vai aparecer com mã, o tá vai aparecer com lê, com li, com lá, com pá, com o tchã, com xi, com ra, com se, com sã e com o tchê. Enquanto o te vai aparecer com o ri, com o que, com o re, com o pi, com o ri e com o me. E aí a gente consegue, então, diferenciar o tá do te. A gente sabe, então, que o te só vai aparecer diante de uma sílaba que contém a e e i. Já o tá pode aparecer diante de uma sílaba também que contém a e e i, mas também a e a. Beleza. Além disso, além das vogais, as consoantes também parecem ser diferentes. Então, para o T, por exemplo, a gente vai ter a consoante RI, o K, o P e o M. Já para o tá, a gente vai ter a consoante LA, né?
a consoante ch, s e ch. Então, diante disso, nós vamos olhar as nossas alternativas. Então, a gente aqui vai ver qual alternativa, né, é a melhor. Vamos por eliminação, tá bom? Então, nós temos aqui tequi. Será que o prefixo T pode ser utilizado com a sílaba qui? E a gente vê que sim. Então, quando tiver o k mais o i, a gente usa o T. Então, aqui só vai poder ser a letra A B e a E, porque a C e a D a gente já elimina, porque tá com tá. E a gente sabe que aqui tem que ser usada com T. Agora vamos para tá-si. Será que o tá pode ser utilizado com si? E aí a gente olha aqui, temos o sa e temos o i. Então, pode sim, pode ser utilizado. Então, aqui a gente já elimina, então, a letra B, porque a gente sabe que tá-si tem que ser mesmo com tá. Agora aqui, taperwasi. Será, então, que a sílaba P pode ser utilizada com o prefixo tá? E aí a gente vê que não, que a sílaba P tem que ser utilizada com o prefixo T. Portanto, não pode ser a letra A. Ok? E aí, então, a gente vai para a letra E, que por enquanto está ganhando, né? Taçapaim. Será que o sa pode ser usado com tá? E a gente vê que sim, sa e a podem. Então, pode ser utilizada com tá. Tacima. Será que o tá pode ser utilizado com si? E aí a gente vê que sim, que sa e i também podem. Beleza. A E, por enquanto, parece ser a mais correta. E aí a gente vai para tamirrua. Será que o tá pode ser utilizado com mi? E a gente vê que não pode de fato, porque o ma e o i tem que ser o prefixo t. Então a gente vai botar temirrua. E o próximo? Taxeim. Será que o tá pode ser utilizado com che? E a gente vê que pode. Então a gente vê que ch e a pode ser utilizado com tá sim. Tapolice. Será que o p pode ser utilizado com tá? Pode sim, aliás, só tem essa opção, né? Taticanai. Será que o tá pode ser utilizado com ti? E aí a gente vê que sim, que o t e o i podem ser utilizados com o prefixo tá. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Vamos para a questão 22. O Quiombe é um idioma banto, uma extensa subfamília da família nígero-congolesa, falado por aproximadamente 3 milhões de pessoas como língua nativa na província de Cabinda, Angola. A língua foi alvo de muitos portuguesismos devido à colonização lusitana na região. Seguem abaixo algumas palavras do Quiombe com suas respectivas traduções para o português. Qual das alternativas abaixo possui apenas grafias corretas de palavras de Quiombe? E aí a gente tem aqui as 5 alternativas. Vamos analisar nossos dados. Então, do lado esquerdo a gente tem Quiombe, do lado direito a gente tem o português. Primeira coisa que a gente percebe é que o C em português com som de S vai ser grafado em Quiombe com S. Segundo, NH não existe em Quiombe, vai ser o NY. Próxima palavra, leta é leite. A gente percebe então que não temos o nosso ditongo, né, em Quiombe. Então, cai a semivogal I, fica só a vogal E, e a palavra, então, vai terminar com A em vez de E. Então, quando terminar em E em português, em Quiombe vai ser com A. Vamos para a autonomia. A gente percebe que as palavras em Quiombe não podem começar com A, né? Então, vai cair o A e também vai cair a semivogal, né? O U. E aí, lá no final da frase, né, a gente tem Mia, e aí a gente vai ter o I e o Y, tá? No caso, para o nosso ditongo Mia. Tesoura, a gente vê aqui que o S com som de Z vai ser grafado com Z em Quiombe, né? De fato, não temos o ditongo, então cai a semivogal U.
Ditar vai ser cudita. Então, aqui o R do infinitivo cai e aí a gente coloca o prefixo KU na frente, tá? Do verbo. Feio é um adjetivo, né? A semivogal vai se transformar em Y, o O final vai se transformar em U, e aí então ficou feio, porém, como é um adjetivo, vai ter o prefixo bu na frente, BU. Melão, não temos o nosso ditongo nasal em quiombe, então não vai ter ão, vai ter o WU, então vai ficar melão. Borracha, então a gente tem aqui para borracha o O vai passar a U em quiombe, né? O RR vai ter um R só em quiombe e o CH, que é o nosso dígrafo, vai ser grafado com X em quiombe. Próxima palavra, paciência. O C, nós já vimos que quando tem som de S, fica escrito com S em quiombe, né? O nosso ditongo vai ter como semivogal. No caso aqui, nós temos dois tipos de ditongos, né? Então, nós temos os ditongos crescentes e decrescentes. Quando é um ditongo, no caso, decrescente, né? Quer dizer, a gente tem uma vogal e uma semivogal, cai a semivogal, fica só a vogal. Porém, os ditongos decrescentes, porém os ditongos crescentes vão ser expressos em quiombe. A semivogal vai estar com Y, tá? Por isso que a gente viu lá a questão do feio, né? Grafado com Y, porque U é um ditongo crescente. Então, paciência. E aí aqui a gente também tem um ditongo crescente, né? E a semivogal vai estar escrita com Y, tá? Medalha. O nosso dígrafo LH vai ser LY. Barato é um adjetivo, vai ter o prefixo bu na frente, né? O A vai passar a U e o O final vai passar a U também. Ouro, cai a nossa semivogal U, porque é um ditongo decrescente, o O final passa a U. Chuta é chutar, cai o R final, marcador do infinitivo, o CH vai ser grafado com X em quiombe, e aí vai ter o prefixo KU na frente, né, para marcar o verbo. Torneira é um ditongo, então, decrescente, vai cair a semivogal I, vai ficar só a vogal. Bacata corresponde a abacate. As palavras, então, em quiombe não pode começar com A, por isso vai cair o A, né? E aí, o C com som de K vai ser grafado com K, né? E a palavra terminada em E em português vai passar a terminar em A em quiombe. Bainha, como que vai ficar bainha, né? A gente sabe, então, que aqui a gente vai ter o NH se transformando em NY, né? E aqui a gente vai ter o IN, né? Vai ser o Y, o I, né? Para marcar essa sílaba. Então, agora nós vamos olhar para as nossas alternativas, né? Aí a gente vai para a primeira, letra A, fraco. De cara a gente já sabe que tem um problema aí, porque fraco é um adjetivo e precisa ter o prefixo bu. Então tá com a grafia errada. Sardinha tá ok, porque o NH vai virar NY quiombe, certo? Já cozeta tá errado, seria a nossa palavra para azeite, né? Não teria que ter esse prefixo KU na frente, porque não é um verbo. Música tá com um problema de grafia, porque o S tem som de Z, deveria ter sido grafado com Z. Palácio também temos um problema, porque o C tem som de S, deveria ter sido grafado com S. O U tá ok, né? Porque não vai terminar em O em quiombe, palácio. Letra B, azeta. Também temos um problema, porque as palavras não podem começar com A em quiombe. Bufraco tá certinho, né? Porque é um adjetivo e tem o prefixo bu.
Bicicleta, temos um problema porque o C em português tem som de S, deveria ter sido grafado com S, e o I seria um Y, como impaciência, né? Limão, tá ok, nós temos o nosso ditongo nasalão, né? Vai ficar limão, como aconteceu em melão, melão. Taça também tá ok, porque é som de S, né? Som de S, deveria ter sido grafado com S, como está, e tá tudo certinho. Então, a letra A e a letra B têm grafias erradas. Vamos então para a letra C. Limão tá ok, música tá ok, porém cenoura temos um problema. Não podemos ter esse ditongo aí. Teria que cair essa semivogal U, tá? Palácio tá ok. E fraco temos um problema porque está faltando o prefixo bu para marcar os adjetivos. Letra D. Cenoura, ok. Bairro está ok, porque houve a queda do O final e o RR foi grafado com R só. Em compensação, o ditongo com a semivogal foi grafada com Y e I. Coganha, parece ser o verbo ganhar, né? E aí caiu o R final, marcador do infinitivo, o NH passou a NY e o prefixo o prefixo KU marcando o verbo, né? O fraco também tá ok, né? Porque é um adjetivo, né? E marcado pelo prefixo bu. Zeta seria o nosso azeite. E aí sim tá certinho, porque não vai começar com A e vai perder a semivogal I, né? E a última vogal final vai ser o A e não o E, como em português. Então, a letra D parece ser a alternativa correta. Vamos para a letra E. Nós temos aqui bairro e notamos que há um problema de grafia, porque deveria ser Y e I para fazer a semivogal da sílaba bai. O RU tá ok, um R só e terminado em U, né? Então, bairro. Cugânia tá certo. Laço tá escrito errado, deveria estar grafado com S, né? Porque tem som de S, tá? Natação tá ok, porque não temos o nosso ditongo nasal, e aí vai ser o WU, né? Natação. E o SAM com som de S grafado com S, beleza. Cozinha tem um problema aqui, né? Porque no caso a gente não vai poder ter o NH, né? Não tem esse dígrafo em quiombe, deveria ser a NY, tá? Então a alternativa correta é a letra D. Beleza. Vamos para a próxima questão, número 23. As línguas indígenas Yanesha, Amoecha e Wini, Piro, faladas no Peru, pertencem à família linguística Aruac. Isto significa que as duas descendem de uma mesma língua ancestral comum, conhecida como Proto-Aruac. Apesar de descender do Proto-Aruac, o Inesha foi influenciado extensivamente pelo Quechua, uma família não relacionada de nenhuma forma à família Aruac. Já o Komi, falado no norte da parte europeia da Rússia, pertence à família Urálica e não é relacionado de nenhuma maneira nem ao Quechua, nem às línguas Aruac. Abaixo estão algumas palavras nas línguas Yanesha, Ini, Quechua, dialeto Huallaga e Komi. Qual coluna corresponde a qual língua? Beleza, então a gente tem aqui 4 línguas, né? Nós temos o Yanesha e o Ini, que são muito parecidas, porque pertencem à mesma família, que é a família Aruac. O Quechua só se parece com o Yanesha, porque influenciou somente o Yanesha, não influenciou o Ini. E o Komi é diferente de todas as outras, porque é uma língua de outra família falada na Rússia, a família Urálica. Então, vamos descobrir qual dessa coluna, né, é a mais diferente das demais, né? A que não se parece com nenhuma das outras 3. E aí, quando a gente vai palavra por palavra, a gente percebe que a letra B é o Komi, tá? A coluna B, porque são palavras totalmente diferentes, que não tem nada a ver com as outras 3 colunas, com as outras 3 línguas. Beleza, agora a gente precisa descobrir, então, qual é a Yanesha e qual é a Wini. Qual se parecem muito, elas duas, e uma só se parece com a terceira e a última. Então, a gente sobrou a A, C e a D, né? Aí a gente, quando analisa a C e a D, né?
a gente vê que tem palavras quase iguais. Por exemplo, água, oni, né? É quase igual, né? Só mudou aqui, é, no caso, a aspiração, né? E a vogal última. Quando a gente olha boca, namats, e aí na coluna D, nama, muito parecido também. Quando a gente fala, por exemplo, aqui a palavra mapa, é igual, mapa. Então, provavelmente, C e D devem ser Ianesha e Winnie, mas a gente não sabe se qual é qual, né? Qual é a C, qual é a D. Então vamos olhar aqui a letra A. A letra A, gente já sabe que é o Quechua, né? Então, o Quechua é a letra A. Então, o Quechua deve parecer com o Ianesha. Então, vamos comparar a A com a C e a A com a D. Vamos ver qual que parece mais. E aí a gente olha aqui, ó. Yanapan, ajudar, em Quechua. E Yapuens, na coluna C. Então parece muito, não é tão parecido, mas parece, né? Que mais aqui? A gente tem comprar, rantin, né? Em Quechua. E aqui na letra C, Hanitienietz. Também é similar, né? Quando a gente escolher Acran, e aí na letra C, Acrinets, né? Aqui, lembrar Japão, e aí na letra C, Japonets, né? 9, Skun, na letra C, Escon, né? 8, Pussak, na letra C, Possac, né? Enfim. 7, Quantes, e aí na coluna C, Quantices. Bem parecido, né? Então, provavelmente, a letra C é a língua Ianesha, né? Então, é isso. A coluna A é a Quechua, a coluna B é a Komi, a coluna C, Ianesha e a coluna D, Winnie. Então, a resposta correta é a letra E. Então, vamos para a nossa última questão, a questão 24. Ouça a seguinte música tradicional da Kaszubia. Kaszubia é uma região da Polônia localizada a oeste da cidade de Gdańsk. A língua cassubiana, falada por mais de 100 mil pessoas, pertence ao ramo eslavo da família indo-europeia. E aí tem o link para você acompanhar a música no YouTube. Atenção, porque o link que está na prova não está funcionando, mas esse link que está aparecendo para você foi uma aluna mais cedo que mandou para mim. Esse tá ok, tá? Esse que está aparecendo aqui. Observe também a imagem que tradicionalmente é usada na hora de interpretar essa música. Então, nós temos uma música e uma imagem. Você tem que usar a imagem para fazer a questão, tá? Qual dos seguintes trechos não aparece nesta sequência na música? Letra A, pinheiros, garfo para estrume, pá, vara, denota o cassubiano. Letra B, contrabaixos, violinos, curto, comprido e a capital cassubiana e reto e curvo. Letra C, são enxadas, são pássaros, são moedas prussianas de 1,5 grossos. Letra D, inteiro, metade, jugo, boi, enxada, pássaro, moeda de 1,5 grossos. Letra E, é uma roda de trás de uma carroça, roda de trás de uma carroça, reto, curvo. Então, primeiro você tem que entender a figura. Então, a gente tem aqui curto e comprido, tá? A primeira palavra para curto, a segunda comprido. Essa figura aqui, como se fosse uma cidadezinha, né? É a palavra para a capital cassubiana, tá? Esses instrumentos são, primeiro, contrabaixos, né, representando contrabaixos, e o segundo, violinos, tá? Aqui é o cassubiano. E aí tem esse bonequinho aqui. A primeira palavra, então, é pá, e a segunda vai ser vara. A primeira, pinheiros, e a segunda, garfo, para estrume. Aqui a gente tem a palavra reto, a primeira, e a segunda palavra vai ser curvo. Aqui nós temos roda, roda de trás de uma carroça. Aqui nós temos as palavras para enxadas, pássaros e moedas de 1,5 grossos. Aqui nós temos a palavra para jugo e aqui a palavra para boi.
aqui nós temos a palavra para inteiro, aqui a palavra para metade. E por último, a figura para pequeno e grande, tá bom? Então, você vai ouvir a música e vai parar. Nós vamos ouvir agora, tá bom? A música. E vai parando as músicas, vai dando pause, né? Para você poder acompanhar na figura qual é o verso que está sendo cantado. To je krótcie, to je dłydzi, to kasza z pustoleca. To są basy, to są skrzepcie, to łezne czy kaszeba. Łezne czy kaszeba, basy skrzepcie, krótcie, dłydzi, to kasza z pustoleca. To je rydel, to je tacz, to są hojne, widły gnojne, hojne, widły gnojne, rydel, tacz. Łezne czy kaszeba, basy skrzepcie, krótcie, dłydzi, to kasza z pustoleca. To je prosty, to je krzawy, to je tylny, kłełołezny, tylny, kłełołezny, prosty, krzawy, hojny, widły gnojny, rydel, tacz. Łezny czy kaszeba, basy skrzepcie, krótcie, dłydzi, to kasza z pustoleca. To słuchajcie, to są pteci, to są bryści, półtrojeci, hek, półtrojek, tylny, kłełołezny, prosty, krzawy, hojny, widły gnojny, rydel, tacz. Łezny czy kaszeba, basy skrzepcie, krótcie, dłydzi, to kasza z pustoleca. To je klaka, to je wół, to je cały, a to pół, klaka, wół, cały pół, hek, półtrojek, tylny, kłełołezny, prosty, krzawy, hojny, widły gnojny, rydel, tacz. Łezny czy kaszeba, basy skrzepcie, krótcie, dłydzi, to kasza z pustoleca. To je mały, to je wielci, to są instrumenta wszelci. Tá. Então, agora que você já ouviu a música, você percebe que é uma música parecida com a nossa, em português, Águas de Março. Porque em Águas de Março a gente tem assim, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Então a mesma coisa acontece nessa música, né? São vários objetos, várias coisas que vão sendo cantadas numa sequência, né? Não forma uma frase completa, né? Então é como se fosse uma lista, né, de coisas, tá? Outra coisa que você percebe também é que há uma repetição, né, dos objetos. Então, primeiro apresenta-se as coisas e depois repete-se essas coisas e acrescenta-se coisas novas e depois repete o que já teve antes, né, e por aí vai, tá? Então, uma dica que serve para você acompanhar, né, essa questão é você, de fato, anotar o que está sendo cantado, né? Eu acho que me ajudou bastante, né, nessa questão, né? Anotar o que está sendo cantado, como se estivesse passando a limpa a música. É lógico que isso vai demorar um pouco, né? Mas eu achei mais fácil do que ficar só com o olho acompanhando, porque você tinha que anotar a sequência, certo? E aí, então, quando a gente vai olhar as alternativas, a gente vê que a única alternativa que não está na sequência é a letra D, tá? Então, na alternativa aparece inteiro, metade, jugo, boi, enxada, pássaro, moeda de 1,5 grosso. Na verdade, a ordem que aparece na música é jugo, boi, depois que vem inteiro, metade, enxada, pássaros e moeda, tá? Então, a letra D é a alternativa errada. As outras alternativas estão na ordem correta, é a ordem que aparece na música, certo? Então, agora nós vamos para a nossa discussão. Você precisa, então, responder essas perguntas e me encaminhar por e-mail para ganhar presença nessa aula, tá bom? Então, número 1, qual questão você achou mais fácil e por quê? Então, eu sei que essas questões da segunda parte da prova são mais difíceis do que da primeira parte, né? Porém, qual que você achou mais fácil ou menos difícil, tá? E você vai explicar por quê.
Número 2, qual questão você gostou mais? Qual que você achou mais interessante? E por quê? E a letra 3, que questão você menos gostou? Qual que você achou mais chata de fazer, né? Ou a mais difícil de todas? E por quê? Tá bom?